isso aí. Vamos nós, Gleidson Araújo. Para render bem nos estudos, é preciso ter um nível de memorização elevado. Se você já sofreu com o famoso branco na hora de uma prova importante, esse é um claro sinal de que sua memória precisa de exercício. Para falar melhor sobre o assunto e esclarecer as principais dúvidas do público, nós convidamos a pedagoga Maria Ednar e o nosso editor de conteúdo, Gleidson Araújo. O quadro Essa Vaga é Minha já está no ar. Vamos embora! Vamos nós, Gleidson? Vamos lá, Paulo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos de casa. Famoso branco, né? Como você falou no começo do programa, não é fácil para quem está aí tentando concurso público, de repente a prova aí para entrar na faculdade, ou aquela prova de quem já está na faculdade, né? E aí a pedagoga Maria Ednar, ela tem umas técnicas aí, uns segredos, primeiro explicando como é que funciona a nossa memória, né? A gente tem uma estrutura, eu descobri hoje que a gente tem 3 níveis de memória, não é isso? Bom dia. Bom dia. Professora, prazer tê-la aqui no programa. O prazer é todo meu. Sim, vamos nós. Ele aqui me apresentou, né? Eu sou conhecida como Ednar Facine, Maria Ednar Facine. Isso. E o ano passado eu lancei um livro, Memória Treinável Não Tem Idade, e ele já está se esgotando, não tem mais nenhuma livraria. Manda fazer de novo. Estou já na segunda edição, né? Isso, renovada e reformulada. E eu trabalho com atendimento clínico, sou especialista em psicopedagogia, saúde mental e trabalho com orientação vocacional. Certo. Né? Então, eu me sinto à vontade para falar sobre o assunto. Como que se descobre a vocação, professora? Olha, primeiro tem que se conhecer, procurar um autoconhecimento. A criança já tem uma tendência, ela já demonstra uma tendência para a família desde cedo. A criança que gosta de música, ela começa pegando um instrumento, né? Uma bateria, um pandeirinho, ela pega uma lata, bate, aí a mãe já observa que essa criança vai gostar de música. Já é uma maneira dela conduzir aquela criança para uma vocação. Isso. E não tirar. Às vezes esse trabalho de orientar, de estimular a vocação, pode também ajudar nos estudos. Os estudos, Tem pai que chega lá no consultório e diz assim, olha, meu filho quer ser músico, e músico não dá dinheiro, eu não quero que ele seja músico. É verdade. Tem outro que quer aprender basquete, quer ser jogador de basquete. O meu neto é louco por bola. Louco por bola. Ele vê futebol e fica louco. Ele fica louco. E eu já disse para o Samir, meu filho, olha, esse menino tem tendência para ser jogador de futebol. Olha aí. Né? Exatamente. Já não é pensando no dinheiro, está pensando na vocação. Na vocação. O sucesso dele como profissional. Isso. Né? Agora, professora, a senhora está falando para a gente os níveis de memória, né? Quando a gente está estudando, né, há técnicas que podem facilitar a memorização do conteúdo. Que aí você pode seguir no caso, a visão, pela audição. Fala um pouquinho para a gente pela sobre... repetição. Também. A repetição é uma técnica de memória. Eu uso muito isso. Pela repetição. Pela repetição. Eu até expliquei para ele aqui que uma pessoa vai dar um número do telefone falando, aí você diz, isso assim eu não memorizo, escreva. Então a gente já sabe que aquela pessoa, possivelmente ela é visual ou é sinestésica. Porque ela depois ela vai pensar como foi que, aliás, qual foi o telefone que ele me deu. Ele vai lembrar da voz, ou ele vai lembrar como ele escreveu, né? E depois ele vai observar. Se ele não lembrar, ele escreve o número, ele mesmo. Ele é sinestésico, ele só aprende fazendo, praticando. Ele aprende por tentativas e erros, é uma técnica. Agora, para trabalhar, para não dar o branco, dá um conselho. Ler, focando aquilo que mais interessa, separa tópicos, eu chamo até leitura fragmentada, e passa num caderno suplementar. Em seguida, leia, façam questionamentos, se possível, falando para um gravador, lendo para um gravador. Certo. E esse questionamento pode ser para si, ou pode ser feito com outra pessoa. Né? E ele vai memorizar, ele vai usar ali as 3 memórias, sinestésica, visual e auditiva. Por exemplo, eu leio página tal, leio da página 1 até a página 10. Mas eu não entendi o que eu faço. Eu leio novamente. É uma técnica?
Eu consigo memorizar aí. Consegue memorizar porque se repete. Mas para melhorar, eu acredito que seja melhor pegar os tópicos, pegar aquele marcadorzinho de texto, Certo. passar na parte que lhe interessa, que aquilo, se for sinestésico, já vai ficando na memória, já vai passando para a memória. Porque a nossa memória sensorial, ela é quem capta tudo. Ela é a memória da vida. Então, tudo que nós vimos aqui, ela vai processar na memória imediata, na memória de curto prazo, né, chamada, ela funciona como uma peneirinha. E ela vai para a memória duradoura. Chegando lá, ela fica armazenada para o resto da vida. O resto da vida. Mas eu esqueci. Esqueceu porque você não estimulou. Na hora que você estimula, na hora que você evoca, você consegue lembrar do passado. A questão de muitas pessoas que chegam ao Alzheimer, quando elas começam, muitas pessoas não percebem. Mas pode ter certeza, a experiência que eu tive já de acompanhar idosos, eles começam lembrando só do passado. De coisas da infância, dos filhos quando eram pequenininhos, né? Ela lembra tudo. Então a gente tem que dar uma cutucadazinha, não, opa, peraí, vamos lembrar das coisas mais recentes. E os exercícios físicos, eles colaboram de alguma forma para a memória? Com certeza, uma pessoa com pouca memória, aliás, eu até costumo falar com cuidado com isso, porque tem a questão da lateralidade. De repente o instrutor está lá falando, levanta a mão direita, ele levanta a mão esquerda. Na mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. Aí vem de uma memória lateral, é uma memória que a gente tem quando criança. Os professores costumam fazer isso no pré. Né, na pré-escola. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, canta a musiquinha, né? Aquele negócio que a gente amarelinho, a mão direita, né? Com a minha mão, aí com a mão direita. E eles vão aí trabalhando a lateralidade da criança. Isso aí já trabalha a memória, com certeza. Tudo que nós vemos, nós trabalhamos, estimulando de memória visual, azul, vermelho, cores, é muito bom. Os jogos, até mesmo os jogos de internet, os jogos de computadores, né, os videogames mais sofisticados. O risco é viciar, né? Mas tem que ter cuidado, sendo orientado para estar tranquilo. Professor, por mais que você estude, vez por outra dá um branco, como eu falo no começo do programa, né? Isso, é o caso do rapaz que eu ouvi no seu programa falando que não passava na hora da prova do Detran. Isso. Então, isso me estimulou a falar sobre isso. Ele precisa estudar adequadamente, ou então focar. Tem gente que tem uma ansiedade tão excessiva, que quando chega na hora da prova, ele está pensando só no carro que ele vai dirigir e está esquecendo da prova. É uma das técnicas. A ansiedade, a precipitação, pega uma prova, ao invés de ler vagarosamente, ver o que ele sabe, qual é o item mais fácil. Aquele item mais fácil vai ajudar ele no mais difícil. Isso é o que eu aconselho no meu consultório. Não peguem prova. Então, até uma dinâmica que eu faço com eles, sempre que ensino, é uma prova inútil. Eles fazem ali, no final, na última questão tem, não respondem essa prova, apenas escrevam o nome. Aí eu chego na sala e digo assim, olha, vocês vão fazer uma avaliação que vai valer o emprego de vocês. Aí eu entrego uma prova com 30, 40 alunos, aí 5 pega, olha assim, pá, entrega. Professor, eu terminei. Aí os outros dizem, nossa, já deu tempo? Eu já percebi. Aqueles 5 são os que vão conseguir um emprego. Os outros estão fora. Foram precipitados. Esse negócio de emprego é interessante. O cara vem pedir um emprego lá na rádio, pô, podia fazer um apelo aí, podia trabalhar de zelador. E eu fiz um apelo, apareceu um emprego para ele, Avenida Duque de Caxias, número 1, lá na casa. Ele disse, pronto, meu amigo, vai lá, Avenida Duque de Caxias, número 1. Ele disse, não dá para sua nota não? Eu digo, ai, meu Deus. Tá vendo? É burro demais, não é, professor? Não podemos dizer isso, que rapaz é burro. Caxias, número 1. Mas é porque ele está tão viciado em pegar tudo, mastigado, feito, que ele não se estimula, ele não trabalha a memória. Não desenvolve a memória? Não trabalha, né? Não estimula. Ele precisa trabalhar. Nós temos 5 sentidos que nos auxiliam bastante na nossa vida. E, por sinal, alguns a gente usa na caixa de brinquedo, que é a memória do prazer. Né? Que é a audição, a visão, o paladar, o tato, o olfato. Não é isso? Então, o olfato e o paladar, eu acredito que esteja na caixinha de brinquedo, como diz o Rubem Alves. Sim. A gente usa para o prazer. Prazer de degustar um bom alimento, né? O prazer de sentir uma sensação de um bom perfume, de uma pessoa que a gente ama. E os outros são para o desenvolvimento cognitivo, que é a memória cognitiva, para a aprendizagem. E, professora, a questão da amnésia,
Quem tem amnésia tem problema de memória? Qual é a diferença que tem aí? Tem problema de memória, um problema momentâneo, né? Mas não é questão que quem tem amnésia não tem memória. Tem. Uma pessoa com amnésia, ela não lembra nada naquele momento. Mas, de repente, ela quer falar para você alguma coisa, mas ela não consegue porque a memória dela está em repouso. O que ela pode fazer? Se você entregar uma folha de papel, que ela nem vai sequer pedir, porque ela não sabe se ela sabe escrever, dê uma folha de papel e uma caneta, ela começa a escrever. E ela diz, nossa, eu sei escrever. Então ela começa a partir daí a fazer uma estimulação que pode ajudar bastante. A amnésia tem alguma coisa a ver com Alzheimer? Não. A amnésia é uma... a amnésia é temporária, né? O Alzheimer é progressivo. Progressivo. E fatal, né? Em muitos casos. Não, em muitos casos não, na maioria. Né? Porque o Alzheimer, ele é destrutivo, ele vai degenerando todos os órgãos. Ele vai chegar num ponto que o meu organismo não obedece mais. É verdade. Né? E aí é que vem a falência de todos os órgãos. Perfeito, então, agradeço a participação da professora. Tenho só um recadinho para o público que está em casa, Paulo, né, que a Secretaria Municipal de Educação ela está com 600 vagas de estágio. Né? Então, no caso, é estágio para a área da tecnologia da informação. Se você é da área de tecnologia da informação, a seleção ela segue só até amanhã. São 600 vagas, 600 oportunidades, é muita coisa. Você precisa cursar a partir do 4º semestre. A bolsa aí, ela é de R$500 e a carga horária é de 20 horas semanais, o que dá uma média de 5 horas por dia, né? É verdade. Perdão, 4 horas por dia. E se você tem interesse, o sitezinho vai estar aí na tela, né, que é o da Secretaria Municipal de Educação, sme.fortaleza.ce.gov.br. Maravilha. Professora, obrigado pela presença. Obrigado, professora. Prazer, foi todo meu. E qualquer coisa, estarei à disposição.